tem a falar sobre ética hoje. O que é importante nós marcarmos a presença da ética e como a ética é diferente de outros conceitos, como, por exemplo, quando se fala de ética e moral. Elas são diferentes, elas não são as mesmas. A ética se preocupa muito mais com uma ação. É muito mais difícil de conceituar a ética do que a moral. A moral, entretanto, elas são como regras. Você pode anotar aí na sua folha que moral significa regras, enquanto que ética, por exemplo, seria como uma ação. Ou seja, a ética é uma ação, enquanto que a moral é um comportamento, são regras. Então, os instintos humanos foram degenerados e substituídos por uma falsa moral, em que os valores estão na bondade, na piedade. Portanto, através desse conceito, orientamos nossa ação. Então, a gente orienta a nossa ação por um comportamento moral, ou seja, a moral nos regra, mas a ética está além da moral. A ética ela tem uma característica muito mais universal do que a moral, que se torna restrita à sua cultura, ao seu espaço onde você vive, enquanto que a ética é uma preocupação mais enquanto do ser humano, enquanto humanidade, enquanto direitos humanos, por exemplo, fala muito em ética. O que a gente pode colocar de distinção entre moral e ética? A gente pode apresentar, por exemplo, que as questões morais são o que eu devo fazer, ou o que é certo, o que é errado, o que é condenável. Então, isso são características apresentadas pela moral. É a moral que vai nos dizer do nosso comportamento. Já as questões éticas, ela preza pelo ser humano e suas reflexões. São sistemas elaborados para a fundamentação da moral. A moral, então, ela se fundamenta não só em valores culturais, mas no comportamento ético de cada ser humano. Então, essa a gente marca como uma distinção entre moral e ética. A moral, portanto, é um fundamento para o direito. Os aspectos em comum entre as normas morais e jurídicas, elas são, portanto, imperativas, elas são uma ordem, elas estabelecem uma convivência e ela cria valores. Então, a gente não está criando aqui uma hierarquia que ética é melhor do que moral, moral é melhor do que ética. A gente está apenas conceitualizando os conceitos. A gente está apenas descrevendo sobre o que se trata cada um deles e como eles estão presentes no nosso dia a dia. Como, por exemplo, a diferença entre moral e direito são que uma são convicções individuais. O que a gente poderia dizer que são convicções individuais? É a nossa moral. E outro serve como punição. Então, se você fizer uma falta grave, quem vai te punir é o direito. Se você faz uma falta grave moral, quem te pune é a sua consciência, por exemplo. Então, um tem legislação e o outro é a consciência moral, ou seja, a consciência moral pertence à moral. Já a legislação é um atributo do direito, ou seja, uma pertence ao Estado e a outra do indivíduo. Quem que vocês acham que é do Estado e quem é o indivíduo? Então, a moral, por exemplo, rege o indivíduo, enquanto que o Estado ele é regido pelo direito. Então, são características de diferenciação entre moral e direito. Portanto, imoral permite uma liberdade? É possível a gente diferenciar o que é moral e o que é liberdade? A fonte da liberdade é a consciência moral, ou seja, a capacidade de criar uma observação sobre a própria conduta e julgá-la, portanto, avaliar, ponderar e atribuir um valor. Essas características entre moral e liberdade marcam a nossa percepção sobre o mundo, a nossa forma de agir. Portanto, a nossa liberdade, ela acompanha uma responsabilidade. Ou seja, quando não há escolha e a ação é coagida, decidir entre o bem e o mal é uma tarefa impossível. Ou seja, eu estou sendo coagido, então não tem como eu ter uma escolha livre. Então, eu não posso me responsabilizar por isso. Mas se existir um fazer livre, somos responsáveis por nossa prática. Então, a liberdade marca
a nossa responsabilidade. Não tem como nós sermos livres e não sermos responsáveis por aquilo que produzimos, pela nossa ação. Então, liberdade, ela é diferente do determinismo. Qual a palavra que eu posso substituir determinismo? O determinismo é como se fosse um destino, aquilo que já estava traçado para você e que você não tem escolha. Já a liberdade não. A liberdade você mostra a sua escolha. Portanto, determinismo não existe liberdade. E o ser humano é preso à sua natureza biológica ou social. Já a liberdade, há uma liberdade moral acima dos fatores deterministas, que tem sua ênfase no ato de escolher. Então, nós somos livres ou somos determinados? Ou estamos nessa mistura, nesse paralelo entre o que o meu corpo me determina enquanto ser biológico e o que a minha ação me permite ser livre? Então, são características que marcam as nossas escolhas morais, que são escolhas morais fruto de dois aspectos de nossa vida: os fatores objetivos, que são os nossos costumes, e os subjetivos, que dependem de cada indivíduo. Então é interessante você pegar lá, esqueci de falar com você anteriormente, você pegar a sua folha e ir marcando sobre ética, o que você está entendendo de moral, de comportamento, o que é uma ação, o que é liberdade, o que é responsabilidade. Você pode voltar ao vídeo, pegar essas palavras e colocando aqui na sua tempestade de ideias sobre o que você está entendendo sobre esses conceitos, sobre esses temas. Aí eu trouxe uma charge aqui para vocês do Sócrates e Deus. Aí Sócrates diz assim: a única coisa importante é viver honestamente sem cometer injustiças. Aí Deus pega o mundo e coloca mais perto de Sócrates e fala mais perto. Ou seja, as nossas escolhas, as nossas liberdades, elas precisam serem justas, elas precisam estar dentro de uma liberdade, dentro da nossa escolha moral. Então, as nossas referências que a gente colocou aqui, de onde a gente tirou essas informações, e a nossa aula de hoje sobre ética foi sobre esse tema. Então, você pode aqui, no final da sua produção de exame, trazer o que você entendeu sobre ética e as distinções entre moral e ética. Então, essa foi a nossa segunda aula. Nos vemos na próxima aula. Tenham todos aí uma boa semana de estudos. Até mais. Tchau!